Olá, muita paz a todos. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Herbert. E hoje estamos aqui para a leitura de mais um texto do Tao Te Ching, texto 35. Tô certo? Acho que é, Isso né? aí. É 35. Então vamos para a leitura já? Pode começar. Tao Te Ching, texto 35. Quem se sintoniza com as forças vivas do universo, realiza em si a sua íntima essência. Assim, permanece em profunda paz e equilíbrio. Músicas e peças teatrais aliciam os viajantes profanos. Entretanto, quem se interessa pelo Tao? Não basta ver para enxergá-lo. Não basta ouvir para compreendê-lo. Tal jamais se esgota e seu uso jamais o desgasta. Texto muito bom, né? Mais um texto aí falando sobre o Tao. Para quem ainda não sabe o que é o Tao, né? A gente já falou mais sobre ele em vídeos anteriores. O Tao é como se fosse Deus, aí a divindade, é o jeito que os chineses se referem a Deus, tá? Os chineses taoístas, né? Mas dá uma olhadinha aí na nossa playlist, vou deixar ali em cima no card um link com todos os vídeos que a gente já gravou sobre isso. Então deem uma olhada lá para entender direitinho o que que é, tá bom? Então aqui ele fala mais uma vez, né, sobre estar em harmonia com esse caminho, né? Ele fala de novo que estar em harmonia com esse caminho traz para a gente muita paz e muito equilíbrio, além de nos mostrar também o nosso real motivo de estar aqui na Terra, né? Quando a gente entra nessa harmonia, né, entra nesse fluxo dessas leis universais, a gente vai acabar encontrando o nosso propósito de vida, né? E vai entender o que a gente realmente veio fazer aqui neste planetinha, né, encarnando como ser humano. E aí ele continua, né, que muitas coisas que existem no mundo material, né, estão aqui para quê? Para nos distrair, para tirar nossa atenção, né? É muito mais fácil para a gente que está aqui no plano material se envolver com as coisas da matéria, né? Como ele mesmo diz aqui, o tal é uma coisa oculta, é uma coisa que não dá para enxergar, que não dá para ouvir. Então é muito mais fácil a gente se interessar pelas coisas que a gente consegue ver e ouvir, né? Então essas coisas nos distraem, né? E ele ainda chama essas pessoas, né, que são muito distraídas, né, que não têm espiritualidade nenhuma, de homens profanos. Por quê? Porque sem essa espiritualidade a gente vai acabar profanando a Terra, né? A gente vai fazer coisas que não são as coisas corretas, que não estão em harmonia com essas leis universais. A gente vai desmatar, a gente vai fazer tudo o que a gente já anda fazendo, né? Vai poluir rio, né? Vai fazer essas coisas que os homens já fazem, né? Tá aí o aquecimento global, né? Cada vez mais intenso, cada vez mostrando mais essa desarmonia, essa falta de conexão da humanidade com a natureza, né? Com essas leis universais. E mesmo assim as pessoas estão só pensando no dinheiro, né? Fazendo as coisas como se não houvesse amanhã, né? De certa forma não tem, ele até fala aqui no texto também que o tal jamais se esgota, né? Que seu uso jamais o desgasta. O que ele quer dizer com isso? Que é uma energia ilimitada, uma força que vai estar ali sempre mantendo tudo funcionando, né? Mas toda ação tem sua reação, né? Então a gente vai colher isso que a gente está plantando. Em algum momento não vai mais existir humanidade Terra, não vai mais existir o planeta Terra, e isso tudo vai se renovar de uma outra forma, né? Mas enquanto a gente está aqui, é importante a gente entender esse fluxo e procurar entrar em harmonia com ele e viver mais em paz, em mais equilíbrio, como ele mesmo cita aqui. E ele fala, né? Com todo com esse chamariz, né, que as coisas materiais têm, né? Quem que se interessa pelo tal, né? Quem que se interessa por Deus, pela divindade, pelo oculto, né? Pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas vão procurar vivenciar a espiritualidade, vão procurar se voltar para essa força que coordena tudo e que mantém tudo funcionando em seu fluxo. Mas é algo que a gente deve estar
procurando, né? Pelo menos procurando, né? Tentando entender e tentando se conectar com isso. Eu acho que por enquanto é só, Bruno. Só vez aí. Uhum. Pegando o gancho no que tu falou no finalzinho, a situação realmente é essa, né? Quem realmente busca a espiritualidade em sua vida, né? Dá para contar nos dedos, né? As pessoas que realmente estão buscando esse caminho, né? A gente pode também entender como um caminho de comunhão, né? Como um caminho de leveza, né? E suavidade. E realmente as pessoas acabam buscando mais as coisas aqui do mundo, né? Porque elas acabam atraindo de uma forma mais intensa, né? De certa forma. E no finalzinho ele continua falando, não basta ouvir, né? Para, para entender, né? Alguma coisa desse Para do vê-lo, gênero, né? É, ouvir, escutá-lo. é porque realmente a gente tem que vivenciar também, né? Não basta apenas falar em espiritualidade, né, em Deus, e você não está vivenciando esses ensinamentos, né? E é o que os mestres mais enfatizam, né, em nossas reuniões. Realmente essa questão da vivência, sabe? Você viver a espiritualidade. Não apenas falar da espiritualidade, ser um bom teórico, né? Mas na sua vivência diária você não consegue ver nem 1% daquilo, sabe? Então não basta saber, não basta acreditar na reencarnação, não basta acreditar no espírito, sabe? Realmente a gente tem que buscar vivenciar esses princípios cada vez mais no dia a dia, né? Eu vou até ler um trecho aqui do comentário do Laércio. Você falou também das nossas reuniões. Então, quem ainda não assistiu nossas reuniões, eu também vou deixar o link ali no card e aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem e darem uma olhada, tá? A gente tem esse trabalho semanal que a gente entra em contato com os nossos, vamos dizer assim, mentores, nossos guias aí orientais, né? Em sua maioria das vezes, né, Bruno? São os mestres orientais que estão Uhum. conosco. E eles respondem perguntas, então vocês podem deixar perguntas tanto aqui como lá nos vídeos das reuniões mesmo, tá? Para a gente estar fazendo essas perguntas e vocês estarem ouvindo as respostas desses nossos irmãos que já passaram por essa experiência terrena há muito tempo atrás e tem muita sabedoria para transmitir sobre como a gente deve seguir na nossa jornada aqui. Agora, voltando lá no que eu ia falar, tem um trechinho aqui que o Laércio fala assim, que é referente a isso que você falou também, Bruno. Ele diz assim, como diz no texto, né, no livro, né, não basta ler um livro sobre o tal, não basta ouvir palestras sobre o tal, temos que realizá-lo em nosso mais íntimo ser. Né? Que ele quer dizer com isso? Por mais que a gente leia, né, e veja ensinamentos sobre o tal, né, a gente não vai compreender ele profundamente se a gente não levar aquilo para nossa vida, como o Bruno falou, né, não fazer uma meditação, não buscar colocar aquilo no nosso dia a dia, né, fazer da espiritualidade algo constante, diário, né. A gente tem que lembrar que a gente é espírito, né? A gente é espírito vestindo um corpo, e não o contrário, né? E não, as pessoas têm a mania de falar assim, né? Eu tenho uma alma, né, Bruno? Não, você não tem uma alma. Você é uma alma que está usando um corpo. E é aquela questão, né? Se você tem um conhecimento e não aplica, aquele conhecimento não vale nada, né? Porque não está sendo utilizado, sabe? Então, mesmo entre aqueles que estão buscando a espiritualidade, né? Também existe esse problema, né? De a espiritualidade é apenas uma questão mais teórica, sabe? De estudo, e de leitura, mas na prática a pessoa não consegue aplicar 1% daquilo, sabe? E não precisa fazer muito, né? Como os mestres falam, né, Berti? Um grão do conhecimento que você tem, que você aplica, já valeu, sabe? É cada dia tentando fazer algo a mais, sabe? Se esforçando. Eu acho que isso é o mais importante, né? E como alguns textos, até no Tao Te Ching Yi também falam, né? Aquele que busca o conhecimento cresce a cada dia, né? E aquele que busca o tal decresce a cada dia, né? É verdade. Porque o caminho que a gente está buscando ele é inverso, né? Enquanto as pessoas estão buscando se acumular de conhecimento, né? E não aplicar, né? Aquele que realmente está buscando vivenciar os princípios da espiritualidade, ele está buscando se esvaziar realmente dessa cultura, né? De toda teoria para que realmente possa brotar a verdadeira espiritualidade, né? Sim. Então, é um caminho ao contrário, né? Mas é isso aí. Eu acho que por hoje é isso que a gente tem para comentar, né, Bruno? Desse texto, né? Não tem mais muito o que ficar falando dele. É um texto curtinho, né? Mas bem direto e também reflexivo, né?
E é isso, né? Como o Herbert disse, a gente também tem esse trabalho de canalização, né? Que acontece uma vez por semana, né? Onde a gente é contemplado com a presença de mestres orientais, né? Veja que é um trabalho novo, né? São poucas pessoas que fazem esse trabalho nessa linha, né? Oriental, né? De transmitir conhecimento, né? De responder perguntas, né? Então, fica o convite, né? Para todos que têm essa afinidade, né? Tanto com a cultura, né? Com a filosofia, também com a espiritualidade, mais nessa linha. E só reforçando, é legal porque é um jeito de ver o mundo totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente, né, Bruno? Então, traz muita reflexão, traz, traz grandes ensinamentos, principalmente para nós, que vivemos num mundo muito consumista, né? Então, eles é outra realidade, faz realmente a gente falar, poxa, né? Faz a gente rever os nossos conceitos, né? Cada ensinamento, cada palavra é sempre de grande ajuda. E é isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanham, que mandam seus comentários, que estão aí nos assistindo e compartilhando e fazendo o que vocês sempre fazem. Muito obrigado. Isso fortalece demais aí o nosso trabalho aqui, dá ânimo para a gente continuar também, né, Bruno? Então, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho. Nossa, quase derrubei tudo aqui. Ativa o sininho, né? Comenta e compartilha para ajudar a gente, tá legal? E mais uma vez, obrigado e até a próxima. Obrigado, Bruno. Gratidão, Herbert.